Ok, então agora a gente vai ver aqui algumas simulações para mostrar isso que foi apresentado, certo? Primeiramente, nós temos aqui uma simulação bem simples tentando mostrar isso que foi apresentado com alguns valores que podem ser modificados. Vou mostrar aqui o que foi feito. Nós definimos aqui alguns valores para rentabilidade, a taxa de crescimento dos salários por idade, né, essa função SS que tem a ver com o W, a função efetivamente dos salários, né, por idade, a variação dos salários por idade. Nós temos aqui o TAL, que é a taxa de crescimento dos salários no tempo, que é uma outra medida. A taxa de crescimento da população, aquele R maiúsculo, certo? Na fórmula, está aqui. E a taxa de aumento dos benefícios, que seria o beta, que foi visto no slide na aula anterior. Nós temos aqui também a idade de entrada, a idade de aposentadoria, o salário de entrada e aqui o salário daquilo que seria o benefício inicial de aposentadoria, ok? A partir disso, a gente pode fazer algumas outras considerações. Colocamos aqui a idade X, o Lzinho de X, né? Pegamos aqui a tábua do IBGE, pode ser colocado qualquer outra tábua para fazer essa simulação, certo? Não tem problema. Aqui nós temos a função dos salários. Deixa eu congelar aqui para vocês verem melhor. Vou descer aqui um pouquinho. Esse indivíduo começou a trabalhar aos 20 anos, só a partir dos 20 anos é que ele tem salário, e o salário aumenta segundo aquela taxa de aumento salarial na idade que a gente definiu, e os salários vão aumentando até a idade de aposentadoria. A partir da idade de aposentadoria, tem o recebimento dos benefícios, que conforme foi colocado lá, também aumenta a uma taxa constante. Nós temos então aqui o valor de H de X, que é o valor desse aumento salarial no tempo, né? Então aqui, como ele começa em 100% do valor inicial e vai aumentando aos pouquinhos no decorrer das idades, certo? Por fim, aqui a gente colocou qual seria o valor da contribuição no regime do salário de contribuição. Aqui nós não temos a contribuição, mas nós temos o salário de contribuição na repartição e aqui também a questão do salário de contribuição na capitalização. É claro que eles, né, seriam aí similares, ok? Foi definido, dado que as pessoas recebem determinado salário com uma determinada taxa de crescimento salarial, aquela quantidade de pessoas recebendo esses salários. Nós temos então aqui o salário de contribuição. E aqui, nessa outra coluna, tanto para repartição quanto para capitalização, nós temos o valor de benefício que seria recebido em cada um desses regimes. O valor do benefício é o mesmo. Então, aqui nós temos o mesmo salário de contribuição e o mesmo valor de benefício nas duas situações. Porém, quando a gente altera alguns desses fatores, pela forma como é calculado cada um destes valores, nós temos efeitos na alíquota de contribuição da repartição e da capitalização. Até porque na capitalização a gente tem rentabilidade, na repartição a gente não tem. Na repartição a gente tem crescimento da população, na capitalização o crescimento da população não afeta. Então reparem que aqui de início, né, para estes valores, eu tenho o valor presente do benefício futuro para a repartição e para a capitalização, o valor presente da contribuição futura na repartição e na capitalização. A alíquota nessas duas situações seriam iguais, então nenhum dos dois regimes seria vantajoso. Mas nós podemos modificar alguns desses parâmetros para observar o efeito que eles têm na alíquota de contribuição de cada um desses regimes. Por exemplo, vou aqui aumentar a rentabilidade de 3% ao ano para 4% ao ano. Reparem desse lado de cá o que é que vai acontecer com os valores de alíquota e valor presente do benefício futuro e de contribuição futura, da capitalização e da repartição. Olha, antes estava em 3%, agora aumentando para 4%, eu tenho uma diminuição na alíquota de contribuição da capitalização, certo? Efeito da rentabilidade.
Vou voltar aqui para os 3%. O que acontece se eu mudar a taxa de crescimento dos salários? A taxa de crescimento dos salários pela idade. Aqui está em 1%, vou mudar para 2%. Reparem que houve mudança na alíquota de contribuição nos dois regimes. Só que a mudança foi a mesma nos dois. Exatamente a mesma nos dois, de forma que eles continuam iguais, certo? Vou voltar aqui para o valor anterior. Crescimento da população. Aqui eu coloquei uma taxa de 2% ao ano. Vamos ver agora com 3%. O que acontece? Reparem aqui os valores de repartição e capitalização. Olha, o valor da alíquota de contribuição na repartição diminuiu, mas não houve alteração na capitalização, certo? E a taxa de aumento dos salários, a taxa de aumento dos benefícios, o que acontece se a gente modificar aqui? De 1,5 eu vou colocar aqui para 3. Olha, houve mudança nos valores tanto da repartição quanto da capitalização, mas foi a mesma mudança, de forma que os dois regimes são iguais, certo? Voltando agora ao anterior, e por fim eu vou mudar aqui o valor de tal, que é a taxa de aumento salarial no tempo. De 1% eu vou passar aqui para 2%. O que acontece? O regime de capitalização se torna mais caro. Olha, houve um aumento na alíquota de contribuição da capitalização e a repartição passou a ser o regime mais barato, certo? E se a gente alterar as idades de ingresso e de aposentadoria? O que acontece? Vou mudar aqui a idade de entrada de 20 para 30 anos. Há então uma diminuição do tempo de pagamento de contribuições e há uma permanência do tempo de recebimento do benefício. Então, se a gente começou agora a trabalhar com 30 anos, as alíquotas são majoradas, mas há a mesma modificação na repartição e na capitalização, de forma que os dois permanecem iguais, certo? E se for modificada a idade de aposentadoria, vou colocar de 65 anos para 75 anos. O que acontece? Bem, se há um adiamento da aposentadoria, passa-se mais tempo fazendo contribuições, menor tempo recebendo benefícios, então as alíquotas podem ser menores. Mas reparem que nos dois regimes, a mudança da idade de aposentadoria afetou a alíquota da mesma forma e elas permanecem iguais, certo? O que acontece se eu modificar o salário inicial? Mesma coisa, vou colocar de 2.000 inicial para 3.000 iniciais. Há também uma modificação, o salário aqui não vai afetar. Não importa qual seja o salário, a alíquota vai ser a mesma, embora os valores presentes de benefício de contribuição permaneçam, eles se alteram, mas eles têm alterações que são proporcionais. Já que aqui, nessa simulação, a gente definiu o benefício como sendo aí a média de todos os salários, então o valor do benefício também é afetado quando a gente modifica o valor inicial dos salários, tá? Então há uma modificação do valor da contribuição e dos benefícios que é proporcional, de forma que a alíquota não se altera. Então nós temos aqui que essas variáveis que estão em negrito, que é a rentabilidade, repare que se eu mexo na rentabilidade, eu altero efetivamente o valor da alíquota de forma que maior rentabilidade, capitalização passa a ser mais vantajosa. Se eu mexo também na taxa de crescimento populacional, eu tenho que aumentos na taxa de crescimento populacional fazem com que a repartição seja mais vantajosa. E se eu mexo aqui em tal, que é a taxa de crescimento dos salários no tempo, eu faço com que a capitalização se torne mais cara. Maior valor de tal, mais cara é a capitalização e mais vantajosa é a repartição. Então, quando a gente vai fazer uma análise sobre qual regime é o mais indicado, nós temos que considerar as variáveis econômicas e também as variáveis de composição populacional, de crescimento populacional, para então verificar, pois existem situações em que a repartição é o regime mais barato e, portanto, mais indicado, e existem situações em que a capitalização é o regime mais indicado. Muito obrigada, até mais.